agradecer que você teve esse tempinho para falar com a gente. A gente é aqui do Sindicato dos Médicos de São Paulo, e a gente está acompanhando bastante essa questão do que vem acontecendo em Gaza, inclusive, assim, com profissionais da saúde sendo mortos, tal. A gente está acompanhando também o pessoal, os jornalistas, né, que também está acontecendo coisa parecida. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre você mesmo. Tá bom, obrigada, Luciana. E, enfim, obrigada pela oportunidade também. Enquanto eu estava lá, dei algumas entrevistas, mas depois, né, sair, poder, sei lá, de alguma maneira contribuir, assim, dar voz para isso, para mim é uma coisa que acho muito importante. Então, né, meu nome é Daniela. Esse ano, final desse ano, eu vou fazer 10 anos de formada. Eu formei, né, na Universidade de Brasília, eu sou de Brasília, então aqui na UNB, né, na graduação de enfermagem. Acabei, então, em 2015. E eu, há muito tempo, antes de eu entrar na universidade, eu já queria fazer, assim, eu pensava bastante no Médicos Sem Fronteiras, porque eu não conhecia outras organizações humanitárias, mas eu sabia que eu queria trabalhar com saúde humanitária. Então, quando eu estava na escola ainda, assim, eu tive um professor que, em uma aula, falou sobre o Médicos Sem Fronteiras, e nessa época eu já sabia que eu queria ser enfermeira. Então, desde então, assim, essa luzinha ligou, assim, na minha cabeça. E quando eu entrei na UNB, né, eu comecei a fazer francês durante a graduação, assim, coisas já me preparando para Para isso, né? Isso, para um dia entrar no Sem Fronteiras. Então, assim, é uma coisa que fazia bastante tempo, assim, que eu queria, já sabia, assim, por quê. Então, quando eu entrei, foi, ai, meu Deus, um sonho, assim, realizado. Legal. E o que te motivou, assim, a trabalhar em missões e tal? Acho que de alguma maneira um pouco parecido, assim, com o que me motiva quando eu trabalho no Brasil, trabalhar com o SUS, assim. Eu acho que, né, mas falando um pouco mais da saúde humanitária, para mim a atuação humanitária ela é uma maneira da gente diminuir um pouco a desigualdade absurda que existe no nosso mundo, né? Infelizmente, não são em todos os países que a gente tem um Estado que consegue garantir a saúde. Em muitos países a gente não consegue. Então, a saúde humanitária, assim, né, as organizações humanitárias, elas entram nesse contexto, onde nem o próprio Estado consegue garantir o que seria o básico, né, o que seria o mínimo, por diversos motivos, né? Aí vai entrar a lista, né, de quais que são os contextos onde as organizações humanitárias atendem. Mas para mim, assim, é uma maneira da gente diminuir essa desigualdade, vindo de mim que sou uma pessoa privilegiada, assim, né? O Brasil pode ser um país com vários desafios ainda, mas quando a gente compara no cenário mundial, assim, né? Tive a oportunidade de, enfim, estudar que seja, de, né, me formar numa universidade pública. Então, para mim é uma maneira também de retribuir, digamos. E tem uma parte pessoal que me interessa bastante, essa possibilidade de conhecer outras culturas, de me inserir em outras culturas e outros contextos que fora de Médicos Sem Fronteiras não seria uma possibilidade, assim, né? De alguns lugares, até de Gaza, né, que foi a minha última missão, assim, só com a organização que eu pude ter oportunidade. Então, eu diria que é uma combinação, assim, entre essas coisas que me fizeram querer trabalhar na saúde humanitária. O Paulo comentou que antes de Gaza você atuou no Iraque e no centro da África, é isso mesmo? Assim, na ordem, eu comecei com o Iraque foi minha primeira missão, depois eu trabalhei na Guiné-Bissau, que é um país que já fica a oeste da África, mais perto aqui, né, da costa do Brasil. Depois trabalhei em Moçambique, República Centro-Africana, que é esse que foi o último antes de Gaza, e Gaza foi o último. Em média, você fica quanto tempo, Daniela? Quando vocês vão para lá, vocês já sabem mais ou menos, tipo, o período que vocês vão ficar? Né? Para explicar um pouquinho como é que funciona, né? Acho que as pessoas perguntam muito, assim. Acho que uma coisa primeiro importante dizer que é um trabalho, tem salário, né? Muita gente me pergunta isso, assim, não é um trabalho voluntário, né, uma organização humanitária, mas o trabalho ele é remunerado. Então, quando você entra na organização, você entra e começa a fazer parte do repertório de profissionais, digamos assim.
Normalmente você não entra para uma vaga específica, você entra, começa a fazer parte da organização, e aí a partir daí, a partir do seu perfil, as línguas que você fala e a disponibilidade que você dá, tem uma pessoa específica que vai lá e busca, né, uma missão para você. Então, e aí vem uma proposta. Normalmente eles pedem para a gente dar pelo menos 6 meses de disponibilidade. Mas também depende muito do contexto. Por exemplo, Gaza, a gente só pode ficar 2 meses, que foi o tempo que eu fiquei. Né? Contextos que são mais inseguros, que tem a questão de isolamento é maior, que tem mais regras de segurança, normalmente a gente fica menos tempo. Enfim, por uma questão de segurança e uma questão até de saúde mental, né? Porque tem alguns contextos que a gente fica muito, assim, isolados, né? Casa, hospital, hospital, casa. Então, quando vem a proposta, já vem uma proposta assim, essa missão nesse país para essa posição por tanto tempo. E aí, sim, você pode aceitar ou não, também tem uma flexibilidade de dizer, olha, eu só tenho esses meses aqui e tentar encaixar, mas quando a gente vai, normalmente, em geral, vou dizer que é mais para 6 meses, a maioria das missões, né, são missões consideradas em projetos regulares, mas em contextos de emergência, assim, né, que a carga de trabalho é muito alta, uma resposta à emergência, ou em contextos muito inseguros, aí vai ser mais curto, pode ser 3, 2 meses. Em Gaza, você chegou quando? Eu entrei em Gaza dia 12 de junho e saí dia 12 de agosto, então fiquei exatamente 2 meses. 2 meses. Primeiro, por que você aceitou especificamente essa missão? E como foi a sua chegada? O que de primeiro momento você chamou a sua atenção? E quais eram as suas funções ali dentro da estrutura do MSF? Então, uma coisa curiosa, né? Assim, no mundo humanitário, né? Gaza, eu acho que é um grande exemplo, né? Do que é a atuação humanitária. Então, ir para Gaza já estava assim no meu imaginário, talvez aconteça. E eu sentia que alguém, né? É uma frase que eu falei para minha família, para vários amigos, assim, alguém tem que ir, né? Alguém precisa ir para lá, alguém precisa estar trabalhando lá, né? Pela situação que está lá. E eu sentia que eu poderia, tanto, né? Por já ter mais experiência na organização, então essas missões são mais de urgência, né? Você já tem que entender como as coisas funcionam. E por me sentir, sabe, assim, eu não tenho filhos, eu me sinto bem, assim, na minha saúde mental. Então, na verdade, eu vi essa vaga e eu pedi. Então, foi uma coisa diferente. Às vezes acontece também, né, da pessoa que é responsável por buscar as vagas pra gente, envia uns e-mails, assim, olha, estão precisando aqui, aqui, aqui. E mandaram essa de gás, estão precisando de uma enfermeira para essa posição a partir de tal data. Então, eu pedi. O que foi uma coisa que é curioso que no mundo, né, pessoas, meus amigos, colegas do mundo humanitário, assim, muito animados por mim, nossa, que legal, você vai, como é que vai ser lá? E o mundo fora, né, que a minha família, meus amigos, assim, ficaram apreensivos, claro, né, dá para entender, mas eu pedi por isso, por sentir que eu poderia ir, que eu tinha, né, tanto a parte da capacidade técnica, mas que eu me sentia bem, assim, era algo que não... Já vi pessoas que trabalham em Médicos Sem Fronteiras que diriam, olha, para Gaza eu não iria. Então, foi daí que, né, que eu me senti apta mesmo aí. A chegada lá, então, a gente chega, né? Nesse momento, todos os trabalhadores humanitários para ir para Gaza, a gente entra por terra, saindo da Jordânia. Então, eu fui até a Jordânia, Amman, que é a capital da Jordânia, e de lá saiu um que a gente chama de um comboio das Nações Unidas, assim, para levar todos os trabalhadores humanitários internacionais. E, assim, apesar de ser uma distância curta, né, em terra, é um processo longo, oneroso, assim, porque você pega um ônibus, aí você espera horas numa fronteira, depois você tem que trocar, espera horas em outra fronteira, eles passam todos os nossas bagagens no raio-x, então, assim, e se, enfim, se decidem abrir a mala de alguém, abre a mala inteira, olha cada item, várias vezes pessoas são interrogadas, isso, né, já na fronteira entrando em Israel. Então, o processo de entrar, assim, o meu grupo especificamente, não, a gente não teve nenhum problema de interrogatório a mais, mas demora muito, assim. É uma coisa, assim, que é o dia inteiro. Para eu entrar, demoraram 20 horas. Foi um processo de 20 horas entre sair de Amman, sair do hotel onde eu estava, chegar, trocar. Nós éramos um grupo de mais ou menos 40 pessoas. Então, quando eu cheguei na fronteira de Gaza, já estava à noite, já estava escuro. E a gente entra, a gente tem pouco contato com o exército israelense, assim. Porque quando a gente entra, a gente já vai direto para os carros blindados das Nações Unidas, que é quem organiza, né, toda essa entrada. Então, quando eu cheguei, assim, essa parte da fronteira, você sente que já tem alguma coisa, né, porque é uma fronteira, assim,
toda, enfim, tem vários carros militares, tanques, mas eles estão mais afastados, assim. Mas quando eu entrei em Gaza, estava escuro, né? Porque imagina, além de estar à noite, não tem mais iluminação pública. Você chega numa cidade, assim, eu tive a impressão primeiro de uma cidade meio fantasma, porque muitas coisas pareciam abandonadas. Já tinha uma parte de destruição, mas eu entrei pela área, a parte de destruição que eu tive que passar primeiro, tudo escuro, não conseguia ver, e a parte que já era cidade, é uma área que até hoje é um pouco menos destruída, que é a área central para sul, assim. Então, no primeiro momento, assim, não via muita gente, aquela coisa assim, então foi difícil para mim entender onde eu estava. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu estava nessa área, né, que é essa área central, que ela é um pouco menos destruída. Então, você ainda consegue ver uma rua que tem mais ou menos as coisas em pé. O lugar onde eu iria ficar mesmo, que é onde eu trabalhei, era no norte de Gaza. Então, alguns dias depois, eu pude migrar para lá, porque também, dependendo de onde você vai se movimentar, os movimentos têm que ser autorizados pelo exército israelense, assim, sabe? Não é nada simples. Então, alguns dias depois, eu fui para a área norte, que chama Gaza City, é a área onde era mais desenvolvida ali de Gaza. E aí, esse trajeto, e aí você já começa a ver, assim, muita destruição, você passa por áreas, assim, que não tem mais nenhum prédio em pé. É escombro, escombro, escombro. De um lado é escombro, do outro lado é a praia, que a praia se tornou, grande parte da praia se tornou um campo de deslocados internos, né? Porque as pessoas são obrigadas são evacuados os bairros, as pessoas são obrigadas a sair de casa, e às vezes voltam, ou nunca podem voltar, ou quando voltam está destruído. Então, assim, a praia é tomada de barraca. As pessoas moram na praia, em tendas. Quando eu consegui migrar, né, do sul para o norte, foi um momento que eu percebi mais, assim, né, vendo também os efeitos, assim, né, as consequências da guerra. E aí eu fiquei na parte norte, né, de Gaza. Eu era responsável, meu cargo, quando, né, eu vou normalmente meu cargo chama gerente de atividades de enfermagem. A maioria das pessoas como eu, que hoje em dia são chamadas de staff móvel internacional, nós vamos com cargos de supervisores ou gerência. E no local, a maioria das pessoas contratadas são pessoas locais. Então, tipo, 85% ou até mais, 90% do nosso staff lá são pessoas locais, palestinos, contratados de lá, de Gaza mesmo. Então, né, eu sou gerente de atividades de enfermagem, eu era responsável pela parte de enfermagem, mas a parte geral, médica, assim, a gente tinha 3 atividades lá. Isso era, né, Médicos Sem Fronteiras nessa parte do norte, na parte do outro projeto. O nosso projeto do norte, eu era responsável por uma clínica de atenção primária à saúde. Então, tinha tudo de atenção primária, assim, né? Saúde sexual e reprodutiva, pré-natal, pós-natal, planejamento familiar, tudo de demanda espontânea, né? Adulto, infantil também. Tinha um centro de desnutrição, que é algo que, enfim, né? Estava cada vez mais crescendo. Uma parte de cuidados de feridas, também no centro de saúde, porque, como você pode imaginar, né? Ferida de guerra e pós-operatório ortopédico eram muitas, muitas queimaduras também das explosões. A gente tinha uma parte de saúde mental também, de promoção de saúde e vacinação. Uhum. E parte também de cuidados de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, né? Isso tudo estava dentro do pacote do nosso centro de saúde. A gente tinha também uma internação, que ela, né, fisicamente, assim, ela estava do lado da nosso centro de saúde, que foi uma maneira de apoiar o único hospital público, né, de trauma que funciona na parte norte, eles, né, enfim, imagino, sempre lotado, tinha sido destruída, né, ele foi um dos lugares que, enfim, estruturas de saúde que foram bombardeadas, então metade dele estava destruída, então a gente fez uma internação pequenininha de 15 leitos, mas para ajudar a desafogar um pouco esse hospital, então a gente, né, recebia os pacientes lá. Maioria pós-operatório ortopédico, mas também tinha algumas complicações clínicas, assim, né, porque, enfim, com o tempo, com a guerra, com a desassistência, os pacientes crônicos também muitos descompensados, hipertensos, diabéticos. E a outra parte da nossa atividade a gente começou a apoiar uma emergência do Ministério da Saúde de lá. Então, era um centro de saúde grande do Ministério da Saúde, que tinha uma emergência acoplada, assim, 24 horas. Então, a gente começou a apoiar lá. Então, a gente, assim, né, pagava uma parte do salário dos trabalhadores do Ministério da Saúde e apoiava a parte de farmácia, e estava lá também
ações mais pontuais, assim, de treinamento, de apoiar na estrutura. Então, enfim, eu era responsável, né, por todas essas atividades, assim, eu não faço atendimento direto, então, nunca quando eu vou, normalmente eu faço atendimento, até porque, a maioria das vezes eu não falo a língua, né, local, a gente tem o inglês ou o francês, são as línguas oficiais, mas lá, por exemplo, as pessoas falam árabe. E isso é muito parecido, né? Em todas as missões que eu vou, assim, então eu sempre vou como gerente. Então eu fico responsável tanto pela parte, né? Eu vejo se os supervisores estão fazendo o trabalho deles, que parte mais até mesmo de recursos humanos, escala. Eu reviso as listas de farmácia, faço treinamento e basicamente, assim, faço acompanhamento para ver se os protocolos, né, estão sendo seguidos e intensificando a parte de qualidade de cuidado, assim, né, vendo se o que a gente pode melhorar, assim. Então, normalmente eu fico responsável por isso, e aí na Engasa eu era responsável por essas 3 atividades, o centro de saúde, a internação e a emergência. Como que é trabalhar em condições tão adversas, Daniela? Tipo, com falta de medicamentos, imagino, insumos básicos e até a questão da energia, assim, não sei se no local que você estava tinha uma infraestrutura, acredito que sim, mínima ali, né? Mas, que nem você falou, o pessoal que às vezes chega descompensado com hipertensão ou diabetes, e às vezes é por falta de medicamento. Queria saber nesse sentido, assim, como que é? A gente conseguia minimamente, assim, né, entre ter que de vez em quando trocar a primeira linha de medicamento, a gente ainda estava assim conseguindo, assim, não era uma falta completa, apesar de que, né, era sempre assim, tem mais 2 semanas, de vez em quando consegui uma doação, consegui uma conversa com outra organização, assim, então a gente estava se organizando. Por já ter feito, né, essa foi minha 6ª missão, então eu acho que ao longo de cada uma eu fui me adaptando, assim, entendendo que acho que é a primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente quando vai trabalhar num lugar desse, assim, entendendo que não dá para esperar o acesso a recursos e a qualidade de cuidado que temos nos nossos próprios países. Isso que eu estou falando de Brasil, assim, né, que o Brasil é um país que a gente tem muita qualidade em alguns pontos e faltam muitas coisas em outros. Então, assim, mesmo vindo dessa realidade, assim, acho que isso para mim foi uma coisa que eu fui aprendendo. A gente não vai conseguir várias coisas, não vai ter como fazer, ou não vai ter como fazer, né, da maneira que seria o mais adequado, e ter na cabeça que se a organização não estivesse lá, seria pior. Então, essa é uma coisa, assim, que a gente conversa, a gente fala com a equipe local, assim, eu sei que não está perfeito, mas imagina se a gente não estivesse aqui. Então, a partir desse ponto mesmo, de que estamos fazendo o melhor que podemos com o que temos aqui, é algo que, para mim, assim, me ajuda bastante. E tem uma coisa que acontecia bastante em Gaza, né? Acontece sempre, mas em Gaza acontecia mais, que era esse apoio entre as diferentes organizações e uma boa comunicação com o Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde de lá ainda tinha algumas coisas, assim, então a gente se apoiava mesmo. Então, para essa coisa que eu falei, né, o farmacêutico falar com outra organização, ou falar com outro projeto de Médicos Sem Fronteiras lá dentro, ou falar com o Ministério da Saúde. Então, essa comunicação, esse apoio mútuo entre as diferentes organizações humanitárias, junto com o Ministério da Saúde, foi uma coisa bem essencial, assim, para um conseguir, porque às vezes, né, faltava uma coisa para um, mas tinha disponível o outro. Então, isso foi bastante essencial durante a missão. E tem uma coisa que é fato, né? Assim, nós, como quando vamos de fora, né? O Staff Internacional Móvel é por um tempo limitado. Então, por mais que seja desafiador, assim, eu sempre tentava pensar como que eu vou tornar isso aqui menos desafiador para os trabalhadores locais, que são as pessoas, né, que estão lá, vão continuar lá. E no final das contas, assim, nada pode ser planejado a médio e longo prazo. Em Gaza, especificamente, os nossos planejamentos eram semanais, assim. Até o pedido de farmácia, nada era 2 semanas, nada mensal, porque um contexto tão volátil, que muda o tempo inteiro e que realmente tinha um perigo de acabarem as coisas. Então, assim, a gente pensava, para que eu vou planejar para daqui a um mês e também, assim, a todo momento, novas áreas estão sendo evacuadas. O norte de Gaza, que é onde eu estava trabalhando, é agora o lugar onde Israel está falando que vai ocupar totalmente e deslocar forçadamente todas as pessoas. Então, talvez esse projeto não exista daqui a um mês. Uma coisa bastante essencial também é isso, assim, planejamentos curtos e sabendo, e já com plano B, assim, sabendo que vou fazer esse planejamento para essa semana, mas pode ser daqui a 2 dias. Seja o exército mande evacuar a nossa clínica, a gente tem que pegar tudo e ir embora, assim. Então, acho que essas são as coisas que me ajudam. Então, tá aí, né, um dos grandes desafios, assim. Eu conheci pessoalmente pessoas que já tiveram que trocar de casa 15 vezes
desde que desde o 7 de outubro de 2023. Então, assim, o que eu vi, pessoas indo para casa de amigos e familiares, e tem gente que, eu cheguei a ver pessoas que desistiram e simplesmente ficaram na casa e falaram, olha, sabe de uma coisa? Eu já mudei 15 vezes, 20 vezes, já paguei essa casa de novo, se bombardearem é isso, não posso fazer mais nada. Então, eu vi colegas meus que estavam em áreas que foram evacuadas, especificamente, graças a Deus, não aconteceram nada com eles, porque quando eles evacuam, não querem dizer que eles vão bombardear a área inteira, né? Mas que pode. Eu vi pessoas que tinham desistido, realmente, falaram, olha, eu não aguento mais, eu vou ficar aqui, e pessoas que vão morar em tendas. Tinha pessoas que trabalhavam com a gente que moravam numa barraca. Como essas que você falou que... Sim. Sim, as organizações distribuem bastante. A gente chegou até a distribuir para as pessoas, mas eles se apoiam muito, assim. Eu vi pessoas, né, indo trabalhar e falando, olha, hoje eu vou ter que sair mais cedo porque evacuaram, né, minha casa, eu vou ter que ir para casa do fulano, que era o outro colega de trabalho, assim. Muito apoio mútuo, assim, da comunidade, de amigos e de família. Mas teve gente que já estava agora mesmo, né? Quando eu estava indo embora, estava essa história de que iam ocupar inteira a parte norte, as pessoas estavam falando, não tem para onde ir. Não tenho para onde ir, não sei para onde ir. A última coisa que eu tinha visto, Gaza já estava, né, área vermelha evacuada, 87%, se não me engano. Isso quer dizer, as 2 milhões e poucos de pessoas que vivem lá tinham que se espremer em 13% do território. É absurdo, assim, não tem espaço mesmo físico. Tá chegando num ponto que você olha mesmo na praia, que imagina é o pior lugar que você pode morar na vida, assim, né? Uma barraca dentro da praia, e não tem espaço, assim, de você olhar fisicamente. Entre várias coisas, é um dos pontos bem, bem complexos. Desses episódios, né? Você falou que não tinha contato diretamente com... Você fica mais na gerência, mas tem algum episódio que marcou? Assim, a gente ouviu falar muito da fome, né? Do pessoal não conseguir ter acesso a alimento. Queria que você falasse um pouco disso. Sim, né? Apesar de eu não estar no atendimento direto, eu estava dentro das unidades, né? E acontece muito das pessoas me verem por ser uma pessoa de fora e querem falar comigo, os nossos beneficiários, né? Os pacientes. Então, isso acontecia bastante. Aí eu pedi, né, para alguém traduzir para mim. Essa questão da fome é algo que me marcou bastante, assim, isso porque eu já trabalhei em vários contextos de continente africano, que, enfim, né, que onde a desnutrição acontece mais, mas do jeito, assim, que eu vi em Gaza, realmente, assim, eu nunca tinha visto. E um caso que me marcou bastante, a gente tinha um centro de desnutrição, mas que atendia crianças acima de 6 meses e mulheres grávidas, 6 meses a 5 anos e mulheres grávidas e lactantes. Enfim, diariamente alguém vinha falar comigo ou com a supervisora local para pedir para a gente dar o suplemento, né? Tem um suplemento alimentar que é o tratamento da desnutrição, chama de Plump Nut, não sei se você já viu, são aquelas barrinhas assim, hipercalóricas. E todo dia pessoas fora do nosso, né, que não está dentro do nosso grupo-alvo pedindo bastante. E a gente, né, tinha que explicar que a gente tem um grupo, que a gente não tem suficiente para distribuir para todas as pessoas. E aí eu lembro que um dia chegou uma mulher com um bebê bem pequenininho. E nós não tínhamos, por exemplo, fórmula infantil. Não estava dentro do nosso, a gente tinha que arranjar algum lugar para encaminhar. E chegou um momento em Gaza que fórmula infantil era uma das coisas mais difíceis, assim, que simplesmente as organizações que eram destinadas especificamente à alimentação, à proteção de menores, né, crianças menores de 6 meses, não tinham também. Esse dia chegou essa mulher e ela pediu para falar comigo e ela contou a história de que esse bebê que ela estava cuidando ela era o irmão dela era tio do bebê, porque a mãe tinha morrido, o pai tinha morrido e a mãe tinha abandonado. Era uma criança de 40 dias, assim, não tinha nem 2 meses, que ela em algum momento tinha conseguido, assim, um leite, mas agora não tinha, e fazia 2 dias que ela estava dando só água para a criança. E, assim, né, o caso em si já é assim, um terror, mas eu falei, nossa, eu não posso deixar essa pessoa embora, assim, mesmo que eu não tenha aqui. Então, eu comecei a falar com todas as pessoas, ligar para as outras organizações. E uma coisa, assim, que, né, era para ser tão simples, que era conseguir uma fórmula. Porque era nenhuma questão de dinheiro, assim, sabe? Se a organização poderia apoiar com dinheiro. Você não achava, né? Era uma falta, assim. Então, eu passei, sei lá, umas 3, 4 horas fazendo várias ligações, falando com a minha chefe, indo atrás de outras organizações. E depois disso, eu consegui uma lata de fórmula. Para aquela e a criança desesperada, né? Você imagina, 2 dias tomando água. Então, isso para mim, assim, esse caso me marcou bastante.
disso, sim, de ver uma coisa que era para ser tão simples, tão difícil, assim, e essa parte ainda, né, de o pai morrer, a mãe abandonar, por todas as estruturas sociais estarem tão destruídas, assim, então esse caso ficou bem marcado. Como é que vocês conseguem lidar com o impacto emocional mesmo, de ver tanta perda, né, e tanto sofrimento, assim? A organização em si, ela nos apoia muito essa parte de saúde mental mesmo, assim. Médicos Sem Fronteiras tem canais 24 horas que você pode ligar, tem um apoio, né? Aí eles chamam de Psychosocial Unit. Então, assim, tem essa parte da organização, eles nos dão várias dicas, materiais. Antes e depois de ir para uma missão, a gente tem não uma consulta psicológica, né, mas uma conversa com o psicólogo, para nos apoiar, para ver como estamos, para dar dicas. Dentro, assim, né, normalmente nas casas a gente tem um espaço de academia para fazer, né, exercício físico, então, assim, na parte organizacional tem todo esse suporte, assim. Eu pessoalmente, gosto bastante, assim, de conversar com as pessoas também que estão trabalhando junto comigo, assim, e acho que é entender isso, sim, entender que estamos lá por uma missão específica, que se a organização não tivesse, assim, seria muito pior. E para mim o mais importante é identificar assim as estratégias pessoais. Eu tenho as minhas estratégias, sabe? Quando eu vou, eu já sei que eu tenho que acordar mais cedo para meditar, para fazer yoga de manhã, fazer meu exercício diariamente, conversar com as pessoas, né? Eu acho que assim, para quem tem um lado espiritual também ajuda, assim, tem que ser multifatorial, porque realmente é bastante complexo, assim. E Gaza, especialmente, sem dúvida, assim, de todas as que eu fiz, foi a que mais me tocou nessa parte, assim de, de ficar tão próximo, assim, e de uma coisa que me tocou bastante lá, é que normalmente, nos lugares onde a gente está, tem os beneficiários, que são as pessoas, né, em situações mais vulneráveis, que precisam do nosso apoio, e tem a nossa equipe local. E a nossa equipe local, normalmente, assim, né, tem uma condição de vida boa, até pela organização pagar um salário bom e dar vários benefícios. E lá em Gaza, é um lugar que mesmo as pessoas que têm salário, têm dinheiro, assim, é isso, várias vezes estão sem casa, não conseguem comprar alimentos porque o alimento não está disponível, ou assim, os preços muito altos pela falta de disponibilidade. Então, acho que isso é uma coisa que me marcou, assim, de estar trabalhando com alguém que você sabe que a pessoa, né, está numa condição assim, Também está vulnerável, né? exatamente, tanto ou mais do que aqueles pacientes que a gente está lá tentando dar o cuidado. Hoje, assim, tipo, você saiu de lá, tal, você tem como pensar assim, quais são as maiores necessidades mesmo, médicas e humanitárias, de quem está em Gaza, e comparando com outros contextos de conflito, o que torna Gaza única, assim? Tipo? A maior diferença é o cerco humanitário, né? O que Israel faz de fechar as fronteiras e impedir o acesso humanitário, isso eu nunca vi em nenhum lugar, assim. Eu nunca estive em um lugar de guerra ativa, que nem Gaza, mas eu já estive, né, por exemplo, a República Centro-Africana é um país que tem uma guerra civil, assim, muitos grupos armados presentes, muito complicado, mas eu nunca vi um lugar no qual a ajuda humanitária foi bloqueada. Então, esse é o primeiro, assim, tudo que acontece lá é uma decisão, sabe? É uma decisão de Israel de manter as fronteiras fechadas, seguir fechadas, né? E seguir com o genocídio é uma decisão, né? Material não falta, tanto quando eu falo isso, né? Vou falar da parte de saúde, mas também da parte, né? A comida mesmo, assim, tudo esperando as fronteiras, os caminhões parados lá. Então, essa é a maior diferença, assim. A maior diferença é isso, é o impedimento, né? De impedir que as pessoas tenham acesso à ajuda humanitária. E os maiores, nossa, assim, eu nem sei por onde começar de pensar nas maiores necessidades, porque eu conversando com as pessoas até falo isso, nada está funcionando normal lá dentro mais, assim. As pessoas não têm moradia, as pessoas não têm acesso a saneamento básico, as pessoas não têm acesso a água e comida. E o acesso à saúde tem algum ainda, mas, assim, muito aquém do que precisa. Precário, né? Assim, e com essa questão, né? Já mesmo se estivesse tudo normal, o número de hospitais, centros de saúde está muito abaixo, porque grande parte foi destruído, os profissionais de saúde, né, foram assassinados também, ou nem existe mais as estruturas, assim, as pessoas tiveram que se deslocar.
Isso numa situação normal já estaria abaixo, mas você está numa situação de que tem feridos de guerra, pós-operatórios, né, sequelas, e somando a isso agora, né, a fome criada. Então, assim, para a parte de saúde, acho que eu diria, assim, principalmente essa parte de trauma, né, falta leitos nos hospitais de trauma, falta centro cirúrgico para, né, fazer as cirurgias, principalmente ortopédicas e de plástica que precisam, assim, né, dos feridos de guerra. E a parte de reabilitação depois também, né? Não tem suficiente. Você imagina, sei lá, quantas milhares de pessoas têm fixador externo, assim, precisa de fisioterapia e muito mais. Essa parte, assim, tá gritante. A parte da alimentação, é isso, assim, né? O Médicos Sem Fronteiras soltou, né, mostrando que em um dos nossos projetos, uma a cada 5 mulheres grávidas ou crianças estavam desnutridas, as que chegavam. Então, assim, é gritante, não adianta nada a gente fazer um tratamento, né? O tratamento de desnutrição, ele é baseado no suplemento que a gente entrega. Só que para ele funcionar, você precisa ter uma alimentação de base adequada. Então, o que acontecia no meu centro de tratamento de desnutrição, que eu era responsável, era que a gente admitia paciente novo todo dia, toda hora, e não conseguia dar alta para ninguém, porque ninguém melhorava. Então, de saúde, assim, é gritante essa parte da desnutrição. E é o que falam, né? Não tem volta mais para muitos, no sentido, assim, ainda mais as crianças entre 6 meses e 5 anos, né? Um momento de desenvolvimento que a desnutrição pode deixar sequelas para o desenvolvimento. As mulheres grávidas, às vezes, né? As crianças, às vezes, já estão nascendo com baixo peso por causa de uma desnutrição da gestante. Então, essa parte de desnutrição, assim, para a área de saúde, eu diria, né? Eu apontaria esses dois principais, assim, a parte de trauma e a parte de desnutrição. Mas tudo está mal, assim, sabe? Em saúde não tem nenhum que eu diria, não, essa parte aí tá tudo bem. Não, assim, tá. Falta para tudo. De resto, assim, acho que o mínimo do mínimo é acesso à água e comida, assim, e alimentação, que não estão tendo o suficiente. Mesmo as pessoas que têm dinheiro, às vezes não conseguem, porque os preços são muito caros, ou às vezes falta, não tem disponível no mercado. E para as outras, né, que é grande, a maior parte da população, assim, que não está trabalhando, que não tem acesso, que depende da ajuda humanitária, é imperativo, assim, que entre continuamente sem restrição, assim, não que, né, Israel estava fazendo ultimamente, assim, de deixar, sei lá, 5 caminhões entrar por dia, sendo que a necessidade é, assim, 200, 250. Eu ia te perguntar se, na sua percepção, o que a comunidade internacional ainda não entendeu sobre Gaza, né? Se seria isso que você está pontuando. É repetir mais do mesmo, eu acho, assim, mas é isso, o que acontece lá não é uma guerra, é um genocídio, assim, as pessoas, né, próprios dados que eu vi recentemente, assim, do exército israelense é que, se eu não me engano, 83% das pessoas que morreram são civis, mais ou menos metade são crianças, então, assim, é um genocídio que está acontecendo lá, e as quase nenhumas medidas que foram feitas até agora, porque foi praticamente nada, assim, não adiantam, né? As pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam passando fome, as pessoas continuam sem água, as crianças continuam morrendo, sabe? Mulheres, gestantes. Então, assim, as ações que foram tomadas até agora não são suficientes, não estão sendo suficientes para muita gente, né? Não, é isso, já o tempo já passou, já morreram as pessoas, já estão com sequelas permanentes, mas que ainda tem muita gente para salvar lá dentro, assim. Uhum. Então, quanto antes, né? Para, enfim, sanções contra Israel, mas principalmente assim, ter um cessar-fogo sustentado, acabar a guerra e ter entrada contínua de ajuda humanitária para essas pessoas é assim, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Dá para ter esperança, de alguma forma? Eu, eu tenho, eu tenho, assim, apesar de que enquanto eu estava lá, né, me dava uma impressão, assim, de que as coisas só pioravam, mas se o povo de lá, né, ainda tem esperança, eu acho que temos que ter para continuar lutando. Eu pedi para uma pessoa lá me falar, assim, ela era uma que eu trabalhava mais próxima, era responsável por ela, supervisora. Eu pedi para ela me falar, assim, o que você quer que eu fale para as pessoas sobre Gaza e sobre as pessoas aqui de Gaza? Porque eu vou falar alguma coisa, mas eu passei 2 meses aí, né? O que você que é daqui quer? Enfim, ela me mandou um texto, assim, bem comovente, mas no final do texto, né, uma coisa que me tocou bastante, ela escreveu assim, mas nós vamos continuar sonhando,
até que nossos sonhos voltem a se tornar realidade ou que levemos ele conosco para o túmulo. Então, enfim, acho que se as pessoas lá dentro ainda conseguem ter esperança e lutar, e, enfim, serem comprometidas do jeito que são, e trabalhar todos os dias, e não dar, né, apoio, como eu falei, aos beneficiários que estão tão vulneráveis quanto eles próprios, assim, se eles têm esperança, acho que a gente tem que ter para continuar pressionando os governos, que é o que a gente pode fazer, né? Eu queria ver se você tem uma mensagem que você gostaria de deixar para os colegas aí, para os enfermeiros e para os médicos, sobre a importância desse tipo de trabalho. Acho que tem um pouco a ver com o que eu falei antes, né? Que, assim, aqui, para nós do Brasil, né, nós temos a sorte, o privilégio de ter o SUS, que apesar de não ser perfeito, com suas dificuldades, né, ele é um sistema que se propõe ser universal e chegar a todas as pessoas e chega a muitos lugares, né? Até mesmo conversando com colegas que trabalharam comigo aí pelo mundo, quando eu falo, por exemplo, que o SUS chega nas comunidades indígenas, chega nas comunidades ribeirinhas, um trabalho que em outros lugares quem acaba tendo que cumprir são as organizações humanitárias, né? Então, o que eu quero dizer, assim, que apesar dessa ser a nossa realidade, muitos lugares não têm essa realidade. Muitos lugares as pessoas não têm o mínimo, as pessoas morrem de problemas de saúde, que aqui no Brasil não se morre há mais 100 anos, assim, tem muitos países, né, onde a organização está presente, por exemplo, que ainda enfrentam isso. Então, assim, a gente deseja que um dia, né, todos os estados possam ser capazes de dar esse cuidado, né, para os habitantes do seu país, mas não é uma realidade agora. Então, as organizações humanitárias, né, o nome dela é humanitário, assim, é garantir a humanidade, é garantir os direitos básicos que as pessoas têm espalhadas aí pelo mundo, independente do local onde elas estão, independente do contexto onde elas estão inseridas. Então, enfim, tem gente que apoia, sendo indo trabalhar nos movimentos, ou sendo apoiando essas organizações para elas poderem continuar existindo, é uma maneira da gente garantir a humanidade, né? Garantir o mínimo, assim. Tinha outros brasileiros lá com você? Quando eu estava indo embora, a pessoa que estava vindo para ocupar o cargo que seria o chefe era brasileiro também. Está lá dentro ainda. Está lá ainda. Sim, tem então, tá ele bom. Tá certo. Daniela, eu super agradeço. Você tem alguma nova missão já? Você já sabe para onde vai? Eu vou para o Chad, que é um país no continente africano. Muita gente não conhece, mas ele está lá, ele fica mais ou menos no norte para cima, assim. Eu vou ajudar a abrir um projeto de resposta de emergência à cólera. É um país onde, enfim, tem casos de cólera, começaram a aumentar, está começando uma epidemia, e eu vou junto com uma equipe para a gente abrir esse projeto e fazer essa resposta. Super agradeço, a gente queria muito bater esse papo com vocês, e porque a gente, enfim, então, super agradeço por ter falado. Obrigada a você, Cindy. Obrigada. Tchau.